Vamos falar agora sobre o princípio da separação dos poderes. Um princípio extremamente importante dentro dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 88. A Constituição diz no artigo 2º que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Mas como surgiu essa ideia de separar as funções do Estado? Quem foi o primeiro a identificar as funções básicas do Estado? O primeiro a falar sobre as funções básicas do Estado foi Aristóteles, no século IV a.C. Aristóteles, na sua obra A Política, publicada na Grécia, no século IV a.C., dizia que em todo governo existem três poderes essenciais, três funções essenciais. A ideia dele era de que o rei, aquele que exercia o poder, desempenhava três funções básicas. E quais eram essas funções básicas do Estado? Eram as funções que ele chamou de poder deliberativo, poder executivo e poder judiciário. Dizia Aristóteles, em todo governo existem três poderes essenciais, cada um dos quais o legislador prudente deve acomodar da maneira mais conveniente. Quando essas três partes estão bem acomodadas, necessariamente o governo vai bem. E é das diferenças entre essas partes que provém as suas. Então, dependendo da maneira como se relacionam essas funções, esses poderes, que ele chamava de deliberativo, poder executivo e poder judiciário, é que podemos dizer que um governo, um Estado vai ser diferente do outro. Então, a diferença justamente entre os governos vai ser da diferença como são exercidos esses três poderes. Para ele, o poder dito deliberativo era aquele que deliberava, que decidia sobre a aprovação das leis, sobre os negócios do Estado. Era a função que a gente chama hoje de legislativa, fazia as normas. O poder executivo era responsável pela administração, pela execução, então compreendia todas as magistraturas ou poderes constituídos. Isso é, aqueles que o Estado precisa para agir, suas atribuições, maneira de satisfazê-las, que é a função executiva, administrativa. E ele trazia o poder judiciário, que abrangia os cargos de juízes, visando solucionar conflitos existentes na sociedade, que é a função jurisdicional. Uma divisão muito parecida com a divisão que a gente tem hoje no Brasil, não é verdade? E Aristóteles, portanto, foi o primeiro a identificar. Aristóteles era um grande estudioso da estrutura política do Estado. E ele desenvolveu esse mecanismo, ele identificou essas funções, esses poderes do Estado, como forma de estudo. Ele viu que em determinadas sociedades esses poderes eram exercidos por uma só pessoa, em outras sociedades havia uma certa distribuição dentro do governo entre essas funções, mas havendo sempre uma subordinação em relação ao rei naquela época, o imperador. E ele dizia quais eram as possíveis formas e as vantagens e desvantagens de uma ou de outra. Mas ele não tinha uma posição revolucionária, ele não visava limitar o poder do imperador, a ideia dele não era que necessariamente houvesse um rompimento com o sistema existente e se mudasse isso para um mecanismo de separação de poderes. A proposta dele era apenas estudar o Estado e apresentar as possíveis formas de estruturação. Então, Aristóteles foi um grande estudioso da estrutura política do Estado, identificou as funções com o propósito de entender como melhor desempenhá-las, mas não como forma de limitar o poder absoluto do rei. Aristóteles, o primeiro a identificar as três funções do Estado, os três poderes do Estado. Mais adiante, já bem depois, né, do período do século 13, 14, 15, ou seja, mais quase 2000 anos depois, vem John Locke, na Inglaterra, defendendo uma limitação do poder do Estado na Inglaterra, defendendo uma limitação do poder do monarca. E John Locke publica o livro Segundo Tratado sobre o Governo Civil, em 1690, na Inglaterra, onde ele defendia a existência de 4 poderes. Para John Locke, os poderes do Estado seriam o poder legislativo, que cria as leis, função legislativa, o poder executivo, aplica e executa as normas no espaço nacional, função executiva, e até aí beleza, está batendo com a ideia do Aristóteles e com o que é adotado hoje no Brasil, mas ele trazia outros 2 poderes. O poder federativo, que era responsável pelo desenvolvimento de relações externas e de direito internacional,
e o poder prerrogativo, que era um poder de tomada de decisões em casos de exceção constitucional, como guerra, estado de emergência. Então, situações excepcionais, entrava em ação o poder prerrogativo. Só que, dentro da estrutura proposta por Locke, o poder legislativo seria composto por um parlamento, sim, eleito pelo povo, mas o poder executivo, federativo e prerrogativo fariam parte da coroa. O rei, a coroa, é que exerceria essas funções. Inclusive, a função jurisdicional era colocada dentro dessas funções. Entrava na parte executiva a função jurisdicional, tudo fazendo parte da coroa. Então você teria a coroa e o parlamento. Basicamente essa divisão, essa estrutura. Então, ele visava uma limitação do poder absoluto do rei, sim, através da submissão do rei a leis, a normas feitas pelo parlamento, de forma que o parlamento, composto de duas câmaras, uma câmara alta e uma câmara baixa, ou seja, uma câmara representativa do povo e a outra representativa dos lordes, da nobreza, ia constituir o Supreme Power, o poder supremo, que era a função legislativa, enquanto que a coroa soberana atingia o governo, a administração e os tribunais, que eram as funções federativa, função executiva e prerrogativa. Todas seriam exercidas pela coroa. Essa ideia de John Locke influenciou muito a Inglaterra, mas não teve repercussão no mundo de uma maneira geral. Quem ficou famoso pelo princípio da separação dos poderes, pela teoria da separação dos poderes, e que é o autor citado em 100% dos livros que falam sobre o princípio da separação dos poderes, é Montesquieu. Esse cara ficou famoso na França e no mundo inteiro porque desenvolveu no livro O Espírito das Leis, em 1748, publicado na França, esse livro, uma teoria que trazia, sem dúvida alguma, as ideias de Aristóteles, alguma coisa de John Locke, mas principalmente trazia um aspecto revolucionário. Trazia uma ideia de limitação do poder absoluto do rei, que na França, né, os reis que seguiram ali, rei Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, eram baseados naquele absolutismo, né, no rigor e muitas restrições a direitos das pessoas. As pessoas não tinham direitos diante do rei, a lei era a vontade do rei. E o que defende Montesquieu? O barão de Montesquieu defendia, no livro O Espírito das Leis, que deveria haver uma norma suprema nessa sociedade, estruturando e organizando. Deveria haver leis, e essas leis, essas normas, deveriam ser feitas por um poder legislativo independente. Esse poder legislativo, sim, uma casa eleita pelo povo e outra representativa da nobreza. E que o rei seria apenas o poder executivo. Estaria submisso às leis feitas pelo poder legislativo representativo do povo e da nobreza. E deveria haver um judiciário independente para fazer valer a lei no caso concreto. Uma ideia parecida com Aristóteles, mas Montesquieu desenvolveu esse sistema de separação de poderes, prevendo também um mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que um poder controle o outro e pelo outro seja controlado, para que nenhum deles cometa abusos, cometa arbitrariedades. Então, a ideia principal de Montesquieu era de divisão das funções do Estado entre as funções denominadas poder legislativo, executivo e poder judiciário, que é exatamente como a gente tem hoje no Brasil. Ele concluiu que o único jeito de frear o poder é através de um outro poder. Só o poder freia o poder nesse sistema de freios e contrapesos, que foi muito conhecido no direito americano como checks and balances. Então, o sistema americano deu o nome de checks and balances. E trazia a ideia importantíssima de que essas três funções, poder legislativo, executivo e judiciário, deveriam ser exercidas por pessoas, por órgãos diferentes, para que houvesse esse controle. O objetivo fundamental desse mecanismo de separação dos poderes era limitar o poder do Estado para que o Estado não desrespeitasse os direitos e garantias dos indivíduos, para que fosse possível assegurar um rol de direitos e garantias fundamentais. Então a função principal era a limitação do Estado para proteger os direitos do indivíduo. Porque na medida em que o rei está submisso à lei, e essa lei é feita por representatividade popular, essa lei vai trazer um rol de direitos para proteger o indivíduo contra abusos por parte do Estado. Foi a teoria mais bem desenvolvida e serviu de base, e aí ganhou notoriedade, porque serviu de base para a Revolução Francesa
em 1789 e para a independência e para a elaboração da Constituição Americana. A Constituição Americana de 1787 foi elaborada tendo como base essas ideologias, essas ideias de Montesquieu, do seu livro O Espírito das Leis. Pena ele não estar vivo na época para poder acompanhar. Montesquieu morreu pouco menos de 10 anos após a publicação do seu livro. Mas é uma teoria que até hoje é adotada em diversos países do mundo. É claro, com adaptações. No Brasil, o poder executivo não é o rei, o poder executivo é o presidente. O poder legislativo não tem uma casa do povo e uma casa da nobreza. No Brasil, tem duas casas, Câmara e Senado, uma representando o povo e outra representando os estados e o Distrito Federal. Claro que tem as suas adaptações, e a gente vai estar vendo. Passou a ser um dogma, então, do liberalismo, a partir da previsão no artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na França, em 1789. Isso foi muito importante. Quando teve o sucesso da Revolução Francesa, os revolucionários publicaram um documento na França que limitava, sim, o poder do rei, mas principalmente reconhecia direitos fundamentais para as pessoas. E no artigo 16 dessa declaração, dizia que um Estado cuja Constituição não assegure a garantia dos direitos e uma separação dos poderes não tem Constituição. Então, para que o Estado tenha uma Constituição, para que a sociedade tenha uma Constituição, é necessário que essa Constituição, como norma suprema, preveja a separação de poderes e uma proteção aos direitos e garantias fundamentais. A sociedade que não esteja assegurada a garantia dos direitos e nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição. Então, a ideia do constitucionalismo moderno está diretamente ligada a essa ideia de limitação do poder estatal através da elaboração de uma Constituição e de leis. Muito importante esse assunto, hein? Agora, no Brasil, como é que funciona o princípio da separação dos poderes? A Constituição diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Está lá no artigo 2º da Constituição. São poderes da União. Independentes. Um não está subordinado ao outro, mas harmônicos entre si. Um tem que respeitar o outro e um pode controlar o outro nos casos admitidos pela Constituição. E o princípio da separação de poderes, muito importante, é cláusula pétrea. Não tem como abolir da nossa Constituição a separação dos poderes. Porque abolir o princípio da separação dos poderes é admitir o retorno a um período de arbitrariedades, de poder nas mãos de uma só pessoa. E a gente observa na história do Brasil que o que aconteceu nos períodos de ditadura? O ditador chegou ao poder, fechou o Congresso. Por que fechou o Congresso? O que o ditador está dizendo? Eu não vou me submeter às leis feitas pelos representantes do povo. Ou manteve um Congresso ali apenas aparentemente democrático, mas que, na verdade, quem decidia tudo era realmente o governante arbitrário, que estava ali no poder pela força. Então, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Como é que funciona a divisão de funções entre eles? O poder legislativo tem como função típica não só legislar. O poder legislativo tem como função típica principal legislar e fiscalizar. No Brasil, a nossa Constituição atribui essas duas funções como funções típicas, principais. A função legiferante e a função fiscalizatória, a função de controle. Qual das duas é mais importante? Já caiu em prova. As duas têm igual importância, porque as duas são funções típicas, essenciais desse poder. O poder executivo tem como funções típicas, tem como função típica administrar, executar. E o judiciário, julgar, função jurisdicional. Então, assim é a divisão de funções no Estado brasileiro. Mas essa divisão de funções não é rígida, porque, nos casos admitidos pela Constituição, um poder pode exercer funções de outro. Então, em certos casos, o legislativo pode administrar e julgar, o executivo legislar, fiscalizar e julgar, o judiciário legislar, fiscalizar e administrar. E quando um poder exerce funções típicas de outro, dizemos que esse poder exerce uma função atípica. As funções atípicas, portanto, você não precisa se preocupar em gravar, por quê? É só você lembrar que função atípica é quando o poder exerce função de outro. E no material eu coloquei alguns exemplos. Função atípica administrativa pelo poder legislativo. Quando que o legislativo vai administrar? Quando que o legislativo vai julgar? Por exemplo, legislativo administrando. Os deputados e senadores têm uma série de servidores que dão suporte, que dão auxílio a eles. Esses servidores fazem parte de uma máquina administrativa que apoia o Congresso Nacional. Quem é que banca essa máquina administrativa? Quem faz concurso? Quem nomeia esses servidores? Quem dá posse? Quem concede férias? Tudo isso é função administrativa, mas é o legislativo que exerce.
de forma atípica. O legislativo, ele também julga. Quando que o legislativo julga? Quando, por exemplo, o Senado julga o presidente da República num crime de responsabilidade. Olha o caso do Collor, que sofreu impeachment pelo Senado Federal. E o Executivo? O Executivo legisla quando faz medida provisória, fiscaliza através de um controle interno dos seus gastos, através de um controle interno contábil, financeiro, orçamentário. Ele julga. O Executivo aí é o único que realmente não julga. Ele só julga dentro dos processos administrativos, mas ele não julga com caráter definitivo. Então a maior parte da doutrina não aceita a função atípica de julgar do Executivo, a não ser que você diga julgar nos processos administrativos. Aí ele tem procedimentos administrativos que ele profere algumas decisões. O Judiciário, a função típica do Judiciário é dizer o direito, aplicar a lei no caso concreto, julgar. Mas o Judiciário tem uma série de servidores que o apoiam, que o auxiliam, técnico judiciário, analista judiciário, oficial de justiça, que fazem parte da administração da justiça. Quem elabora concurso para esses servidores, dá posse, férias, licenças, afastamentos, é o próprio judiciário. Então, ele vai exercer essa função só dentro da esfera do judiciário de forma atípica. O judiciário legisla, sim, cada tribunal do judiciário elabora o seu próprio regimento interno, que são as normas internas de organização e funcionamento do tribunal. Tem força de lei mesmo, função legislativa atípica do judiciário. O judiciário fiscaliza? Sim, inclusive existe um órgão do judiciário só com competência para fiscalizar internamente o judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então o judiciário administra, legisla e fiscaliza. Cada um dos poderes pode exercer, em casos admitidos pela Constituição, funções de outro. E quando faz, exerce função atípica. Algumas observações importantes. Primeiro, a separação de funções na Constituição não é rígida, um pode exercer funções típicas do outro. Segunda, as cláusulas de indelegabilidade e inacumulabilidade previstas nas Constituições anteriores foram suprimidas pela Constituição de 88. O que quer dizer isso? A Constituição anterior dizia que nunca membro de um poder poderia exercer função em outro poder. Então, inacumulabilidade absoluta. E a Constituição anterior dizia expressamente que um poder não poderia delegar funções para o outro. A nossa Constituição não traz mais essa vedação expressa e, inclusive, admite em algumas situações que um poder delegue funções para o outro, como, por exemplo, o Legislativo pode delegar para o Presidente, para o Poder Executivo, o poder de fazer uma lei delegada, é um exemplo. E outro caso, um poder exercer função em outro. Um membro do Legislativo, por exemplo, deputado ou senador, pode ser licenciado, mas continua tendo o cargo, para exercer uma função de ministro de Estado, que é auxiliar do Poder Executivo. Então, essa indelegabilidade e inacumulabilidade não é mais absoluta. Como regra, realmente, não pode acumular, não pode delegar funções. Mas nos casos admitidos pela Constituição Federal, é possível. E terceira observação, esses mecanismos de freios e contrapesos, que são os mecanismos de controles recíprocos, que um poder vai controlar o outro pelo outro ser controlado, só podem ser estabelecidos pela própria Constituição. Por exemplo, projeto de lei aprovado pelo Legislativo vai para o Executivo para fins de sanção ou veto. E o Executivo pode vetar o projeto de lei do Legislativo. Por sua vez, o Legislativo pode derrubar esse veto. E o Judiciário pode declarar inconstitucional essa lei aprovada pelo Legislativo. O Executivo faz uma medida provisória, mas vai ter que ser aprovada pelo Congresso. Se o Congresso derruba a medida provisória, acabou. O Poder Executivo pode fazer uma medida provisória e o Judiciário declarar inconstitucional essa medida provisória. Os ministros do STF são indicados pelo Poder Executivo com aprovação do Legislativo. Então há vários mecanismos de controles recíprocos, de freios e contrapesos entre esses três poderes. Esses mecanismos só podem ser estabelecidos pela própria Constituição Federal. Ok? Então, vamos ver quais são os poderes dos entes federativos, só para a gente conhecer cada um deles. No Poder Executivo, nós temos no âmbito da União, no âmbito federal, o presidente. Nos estados, governador, no DF, governador e no município, prefeito. E o Poder Legislativo? Federal, Congresso Nacional. Estadual, Assembleia Legislativa. Distrital, Câmara Legislativa. E municipal, Câmara Municipal. O Judiciário não tem essa descentralização como acontece com o Executivo e o Legislativo. A função administrativa e legislativa são descentralizadas. Já o Judiciário, ele é uma estrutura só. Nós temos a estrutura judiciária nacional. Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, tribunais de justiça, juízes de direito, tribunais regionais federais, juízes federais, tribunais regionais do trabalho, juízes do trabalho, na verdade, tribunais regionais eleitorais, juízes eleitorais.
Esses órgãos todos formam uma estrutura judiciária nacional. Que sim, tem órgãos que são mantidos pelos estados, como os tribunais de justiça dos estados e os juízes de direito dos estados, mas todos os outros órgãos são organizados e mantidos pela União. Não existe poder judiciário mantido pelo Distrito Federal e nem pelos municípios. O judiciário nem precisava ser necessariamente mantido pelo estado, poderia ser todo mantido pela União, e ainda assim o Brasil seria uma federação, porque o que realmente caracteriza a federação é a descentralização das funções de legislar e de administrar. É isso que é essencial dentro de uma federação. Ok? Então, tá aí o princípio da separação dos poderes.